Olá, meu nome é Alexandre Cansembajoto, eu sou aluno do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia da Universidade Federal do Paraná. O meu professor orientador é o professor Anselmo Chaves Neto, meu professor co-orientador é o professor Otávio Augusto Litt. O título do meu trabalho é A Validação da Tipologia Geoquímica das Rochas Vulcânicas do Grupo Serra Geral do Estado do Paraná por meio de técnicas de estatística multivariada. Esta aqui é a agenda desta apresentação, né, o objetivo da apresentação e os trabalhos desenvolvidos ao longo desta atividade, né, desta atividade individual. A resolução de problemas identificados na disciplina Trabalhos Individuais 3. A apresentação, então, da revisão, de uma parte da revisão bibliográfica que foi identificada relacionada ao tema deste trabalho, que é a análise multivariada aplicada à geologia e geoquímica. A conclusão das análises multivariadas dos bancos de dados, dos dois diferentes bancos de dados, o exame de qualificação, então, já foi feito o exame de qualificação, eu vou apresentar então o resultado e os próximos passos do nosso trabalho, que serão desenvolvidos ao longo da disciplina Trabalhos Individuais 5. Então, o objetivo desta apresentação é apresentar os trabalhos desenvolvidos ao longo da disciplina Trabalhos Individuais 4, para fins de avaliação. Né? Lembrando que o objetivo do trabalho, né, o objetivo desta pesquisa é validar, testar e validar o modelo de classificação para rochas da província ígnea do Paraná, de um modelo proposto pelo professor Litt em seu trabalho realizado em 2018. As atividades desenvolvidas, então, basicamente foram a resolução dos problemas encontrados para o desenvolvimento das análises na disciplina Trabalhos Individuais 3, a apresentação da revisão bibliográfica que foi feita para consubstanciar todas as análises aplicadas, análise multivariada no ambiente da geologia e geoquímica, a apresentação das análises realizadas, o resultado do exame de qualificação, e aí depois a gente vai falar dos próximos passos. Então, as dificuldades encontradas, basicamente, nós tínhamos um problema que nós não conseguimos validar um tipo geoquímico proposto pelo professor Litt, que era o tipo 2, devido que esse tipo ele é um tipo de mais difícil identificação na natureza, ele tem um número reduzido de amostras classificadas como tipo 2, e quando feita a análise fatorial, nós também tivemos na análise fatorial, né, que é uma representação da realidade, né, ou seja, uma extração dos dados geoquímicos reais. Na análise fatorial, nós também tivemos no grupo 2, que foi feito pelo pelo método de agrupamento das K-médias, nós também tivemos um número muito reduzido de amostras. E aí, o que aconteceu? Quando nós fomos fazer a correlação canônica, que foi o método selecionado para validar a tipologia proposta pelo professor Litt, nós tínhamos dois conjuntos de dados muito pequenos e o StatGraphics, que é o pacote estatístico selecionado para essas análises. O StatGraphics não foi capaz de extrair, então, o resultado da correlação canônica. Então, qual foi a solução proposta e que resultou na solução do problema? Nós estávamos utilizando, então, os scores fatoriais gerados a partir do banco de dados, né? E esses scores fatoriais, então, passavam por um processo de agrupamento, primeiramente pelo método de Ward, para nós termos uma ideia, né, da distribuição dos grupos, e depois um aprimoramento pelo método das K-médias. Então, no método das K-médias, nós tínhamos no grupo 2 uma matriz, né, formada de 7 observações por 18 scores fatoriais. Né? Esse era o dado que nós tínhamos lá do método de agrupamento das K-médias pelo método da análise multivariada. Do método geoquímico, que é o método proposto pelo professor Litt, então nós tínhamos lá no grupo 2, no tipo 2, nós tínhamos um número reduzido de amostras, que eram 8 amostras. E ao extrair essas 8 amostras, né, era um grupo de 8 amostras, 8 observações, por 61 variáveis. Né? E desse grupo, né, desse conjunto de dados, nós extraímos os pesos e os valores das componentes principais.
como nós vimos agora, que comentei, a correlação canônica com os valores das componentes principais não estava tendo sucesso. Nós substituímos, então, pelos pesos das componentes principais, que é uma metodologia matematicamente válida e preserva a mesma qualidade de informações geoquímicas do banco de dados originais. E aí, então, com este novo grupo de variáveis, né, a variável canônica, a primeira variável canônica, formada por uma matriz de 7 por 18, que são os scores fatoriais, e a segunda variável canônica é formada pelos pesos das componentes principais, que é uma matriz de 61 por 7, 61 por 7, nós conseguimos extrair e o resultado foi uma correlação canônica de 0,7, que é uma correlação canônica válida, de média para forte, que comprovou, então, o resultado da tipologia proposta pelo professor Litt para o tipo 2. Na análise, então, análise multivariada aplicada à geoquímica, nós temos aqui alguns estudos dos outros que foram selecionados, mas temos aqui alguns estudos importantes que mostram a aplicação da análise multivariada na geoquímica e geologia. Observa-se, assim, que existe essa técnica, né? Essas diversas técnicas multivariadas aplicadas à geologia e geoquímica, mas em nenhum trabalho identificado na pesquisa da literatura se identificou um trabalho tão extenso quanto este que está sendo desenvolvido aqui, né? Sempre se usa, ou sempre se identificou que o uso da análise multivariada ela se restringe ou à análise de componentes principais junto com a análise de agrupamento, ou análise fatorial junto com a análise de agrupamento, ou só análise fatorial, ou só análise de componentes principais. Né? Neste trabalho, por exemplo, nós utilizamos análise fatorial, análise de agrupamento, análise de componentes principais, análise de reconhecimento de padrões e a análise de correlação canônica. Então, esse universo de técnicas multivariadas é o único trabalho que foi identificado, é este nosso trabalho que está sendo apresentado aqui. Tá? Então, o trabalho desenvolvido por Claes na Turquia, basicamente o pesquisador utilizou análise de agrupamento para, na análise de agrupamento, então, identificar as características dos mármores travertinos e aí identificou dois grupos bem distintos, com características geológicas, geoquímicas bem diferentes, né, que era um grupo carbonatado, um grupo não carbonatado, que representa a realidade geoquímica dos mármores identificados na Turquia. O pesquisador, então, que é o Botafogo, ele fez um trabalho interessante tentando utilizando a análise multivariada para identificar a relação da atividade humana, né, na cidade de Tampere, na Finlândia, com a poluição do solo. E ele identificou que, usando as amostras de solo, ele fez a análise de componentes principais, identificou que o componente principal 2 realmente estava ligado a metais pesados que eram decorrentes da atividade humana. Né? O Toffolo, por exemplo, utilizou a análise de componentes principais para reduzir a dimensão do número de variáveis geoquímicas e, com isso, tentar identificar melhor a relação entre os minerais para depois aplicar a análise de agrupamento para identificar jazidas de exploração econômica no fundo do mar. Né? A Gezelbach utilizou a análise das camédias, o método de agrupamento das camédias, para identificar a delimitação de minas de cobre no Irã. Né? No caso de Dmitrieva, utilizou a análise de cluster, né, para identificar as características, né, para minas de ferro na Austrália. Então, ele utilizou a relação entre as variáveis geoquímicas para identificar os componentes principais e analisar com isso, então, a característica do mineral e ver se realmente era uma mina que traria o resultado econômico da exploração daqueles minerais naqueles locais. No Brasil, por exemplo, o Roeg, em 74, utilizou a análise fatorial para identificar a variabilidade de 101 amostras da província do Paraná, que é a mesma província que está aqui em estudo, e Fontles, por exemplo, utilizou o método das camédias para utilizar
para avaliar as minas de ferro, né, no Rio Grande do Norte. Então, aqui os resultados das análises. Na análise fatorial, observa-se que dos dois bancos de dados que foram criados por meio da análise exploratória, o banco de dados 694 amostras por 73 variáveis geoquímicas, nós tivemos uma análise fatorial onde 18 fatores explicam 86,31% da variabilidade, né? E tem um alto valor de 0,76, ou seja, é considerado um bom ponto de corte para os altos valores, e 18 fatores têm um alto grau de explicação da variabilidade. Observe-se que o restante dos fatores, né, os demais, o número até os 73, né, do 19 até os 73, eles explicam somente um número pequeno, né, um valor pequeno do grau de explicação, ou seja, é basicamente uma poeira estatística, né? Os outros 13, 14% que explicam os demais fatores é basicamente uma poeira estatística. Então, realmente, 18 foi o número selecionado. Utilizou-se esse mesmo critério para o outro banco de dados, das 998 amostras, com 61 variáveis, ou seja, vocês observam que mudou-se a característica do banco de dados, né? Aumentou o número de observações, reduziu o número de variáveis. O objetivo disso é basicamente validar a robustez dos métodos multivariados em diferentes tamanhos de bancos de dados. Neste caso, foram selecionados 21 fatores que explicam 90,12% da variabilidade, e o alto valor de 0,6 também é considerado um bom ponto de corte. Na análise de agrupamento, então, do primeiro banco de dados, foram focados aqui as análises nas rochas básicas, né? No banco de dados que nós trabalhamos, existiam amostras de rochas básicas e ácidas, né? Como a predominância no Paraná são de rochas básicas, o objetivo nesta parte do trabalho foi basicamente validar para os grupos de rochas básicas, né? Então, os grupos 1, 2, 3 e 4 tentam replicar os tipos geoquímicos 1, 2, 3 e 4 propostos por Litt, que são os tipos de rochas básicas. Então, aqui foi feito um agrupamento pelo método de Ward inicialmente, onde tivemos esse dendrograma, e depois um aprimoramento pelo método das camédias, onde nós tivemos o primeiro e o quarto grupo sendo os mais populosos. Tá? No segundo tipo banco de dados, repetiu-se o mesmo processo, né, criando também 4 grupos, onde tivemos também o primeiro e o quarto grupo sendo os mais populosos. Para validar, então, se o método de agrupamento ele é realmente um método válido para agrupar as rochas segundo as suas características, né? Então, nós utilizamos os scores fatoriais e o resultado da análise de agrupamento e rodamos, então, a análise de redes neurais, né? Então, pelas redes neurais, nós tivemos esse gráfico aqui, que é o gráfico que mostra como que é a construção, né, do modelo da análise de redes neurais, e observa-se neste quadro que o grau de erro foi muito baixo, sendo que, pelo método de reconhecimento de padrões das redes neurais, observa-se que o grau de precisão do método de agrupamento pelas K-médias foi de 96,83%, ou seja, um método extremamente válido. Realmente ele é aplicável à geologia e geoquímica, e o método das redes neurais confirmou que essa utilização ela é válida. Para o segundo banco de dados, então, repetiu-se o mesmo processo, e tivemos aqui um grau de precisão de 94,79, que mostra que realmente a análise de agrupamento pelos métodos multivariados, elas conseguem, sim, ser bastante precisas no agrupamento das características, né? Lembrando que aqui nós estamos utilizando os scores fatoriais, e já falamos anteriormente que os scores fatoriais preservam as características das rochas, as características originais do banco de dados, né? Pelas suas considerações geoquímicas. Então, na análise de correlação canônica, que é a comprovação, basicamente como que é a estrutura. Então, tem-se o grupo 1 gerado pelas técnicas multivariadas, da análise fatorial e análise de agrupamento das K-médias, validado pelo método das redes neurais, né, de reconhecimento de padrão das redes neurais,
E aí nós temos o tipo 1, que é o tipo proposto pelo professor Litt, que é um tipo de acordo com as características geoquímicas. Mas nós precisávamos de 2 vetores aqui para fazer as variáveis canônicas. Então, nós tínhamos o primeiro vetor, que vinha dos scores fatoriais do grupo 1. Nós precisávamos de um segundo vetor. Então, nós separamos do primeiro banco de dados e do segundo banco de dados, de acordo com os tipos geoquímicos propostos pelo professor Litt. E desses tipos geoquímicos, nós extraímos as componentes principais. Então, nós tínhamos os pesos e os valores das componentes principais e cruzamos dados com as scores fatoriais. E obtivemos, então, esses resultados. Né? Observe-se aqui que no primeiro banco de dados, somente no grupo 2 nós tivemos uma correlação canônica de 0,7, mas todas as demais correlações canônicas são bastante altas. Né? Tipo 1 e grupo 1 de 0,84, grupo 3, tipo 3, de 0,92, grupo 4, tipo 4, de 0,84. Observe-se, inclusive, na formatação dos gráficos, que há sim uma correlação entre essas variáveis, o que valida para o primeiro banco de dados, com aquelas características de 694 amostras por 73 variáveis, valida a tipologia proposta pelo professor Litt. No segundo banco de dados, nós tivemos ainda dados mais positivos pela correlação canônica, né? Grupo 1 e tipo 1 com 0,95, grupo 2 tipo 2 com 0,89, grupo 3 e tipo 3 com 0,93 e grupo 4 tipo 4 com 0,94. Ou seja, também validado, e pode-se observar nos gráficos que esses dados realmente estão correlacionados, fortemente correlacionados. Né? Então, validou-se, né, testou-se pelos métodos multivariados e validou-se a proposta do professor Litt. Todos esses resultados, mais a revisão bibliográfica e os demais componentes da tese foram apresentados, então, no exame de qualificação, onde foi obtido o termo de aprovação. E os próximos passos desse trabalho é o desenvolvimento, ao longo da disciplina, trabalhos individuais 5, será, então, o desenvolvimento dos artigos, os ajustes propostos pela banca de qualificação e a incorporação de análises adicionais à tese, também como para testar também as mesmas técnicas multivariadas também com rochas ácidas. Esse foi o resultado do trabalho da disciplina de Trabalhos Individuais 4. Gostaria de agradecer, então, muito obrigado.